Monkey D. Luffy, de One Piece. Para muita gente, um dos personagens mais famosos do mundo. E, ao mesmo tempo, um dos maiores mistérios. Porque, poxa, ele parece tão simples, quase uma criança, né? Mas as ações dele têm o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Como é que pode? Bom, vamos mergulhar fundo nisso, porque é aqui que mora a grande questão. O paradoxo Luffy. De um lado, tem a percepção geral, um cara simplório que ama carne e age no impulso. Do outro, a gente vê o impacto real. Um cara que derruba nações, desafia os deuses e inspira exércitos inteiros. A pergunta é, como é que alguém aparentemente tão descomplicado pode causar uma onda de choque tão gigantesca? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, a gente vai usar uma lente de análise um pouco diferente. Uma que promete mostrar que por baixo daquela superfície existe uma personalidade muito, mas muito mais complexa. E a nossa ferramenta para isso vai ser a teoria das 12 camadas da personalidade. A ideia central aqui é simplesmente genial. A personalidade de alguém não se mede pela idade ou pela inteligência, mas sim pela natureza do sofrimento que essa pessoa aguenta. É quase como dizer, me mostra o que te destrói por dentro, que eu te mostro quem você é de verdade. É uma forma incrível de chegar no núcleo do que move uma pessoa. E o legal é que essa teoria nos dá uma espécie de mapa, um mapa do sofrimento. Cada camada representa um tipo de dor. A camada 4, por exemplo, é a dor da rejeição, do abandono. A 5, a dor da humilhação, de se sentir impotente. E a 11, nossa, é o peso da história nas costas. Para entender o Luffy, então, a gente só precisa seguir o rastro da dor dele e ver onde isso vai dar. Então vamos lá. Para começar, vamos testar as camadas mais óbvias, aquelas que a maioria das pessoas usaria para tentar encaixar o Luffy de primeira. Primeira parada, a camada afetiva, a número 4. Parece fazer sentido, né? Afinal, o cara vive e morre pelos amigos. A lealdade dele é o que define o bando. Mas será que a necessidade de se sentir amado é o que realmente está no comando? Vamos dar uma olhada nas provas. O duelo com o Usopp em Water 7 é o teste definitivo aqui. O Usopp, naquele momento, age puramente pela dor da camada 4, o medo de ser deixado para trás. Já o Luffy, mesmo sofrendo, e dá pra ver na cara dele o quanto dói, toma a decisão mais difícil. Ele luta. Ele coloca o futuro do bando acima da dor de brigar com um amigo querido. E aqui tá o ponto crucial. Ele já superou essa camada. Pro Luffy, o amor não é a linha de chegada, sabe? É o combustível. Os laços com os amigos dão a ele força pra agir, não são uma muleta pra ele se sentir validado. Ok. Se não é amor, então só pode ser poder, né? A camada 5, a do ego. Afinal, o objetivo dele é ser o rei dos piratas, o mais forte de todos. Parece um caso clássico de busca por autoafirmação, certo? Só que aí vem a Marineford. A morte do Ace quebra o Luffy no meio. E o tipo de sofrimento dele muda completamente. Não é mais só a dor da perda da camada 4. Vira a dor esmagadora da impotência. A ficha que cai pra ele não é eu sinto falta do meu irmão, é eu sou fraco demais. O ego dele foi pulverizado ali. E o treinamento que veio depois não foi para inflar esse ego, foi para conseguir o poder que ele precisava de verdade. E essa mentalidade fica muito clara nessa frase dele, que é simplesmente brilhante. Ele recusa o título de herói. Por quê? Porque um herói tem deveres, tem que dividir as coisas, tem um papel social a cumprir, e pro Luffy isso é só uma jaula para a liberdade dele. Ele luta pelos resultados, pela libertação, não pela glória ou pelo status. É exatamente aqui que a análise começa a ficar fascinante. Porque se o Luffy não é movido por amor, nem por poder, o que sobra? A resposta joga a gente num campo totalmente diferente. A teoria aponta que a maioria dos adultos vive aqui, na camada 7, a do papel social. É a camada dos deveres, das responsabilidades, de ser um bom cidadão, de cumprir o esperado. E o Luffy? Bom, ele não só ignora essa camada, ele vive como se ela nem existisse. Ele não é só um fora da lei que quebra as regras. Ele está, na essência, fora do sistema de expectativas sociais. Ele não quer ser capitão, líder ou rei do jeito que a gente entende. E essa recusa total é o que permite que ele opere num outro nível. E é isso que leva a uma comparação que parece loucura, mas faz todo o sentido. Luffy opera na camada 11, a histórica, como uma figura tipo Napoleão. Ele é uma personalidade histórica.
Alguém que, mesmo sem ter um plano mirabolante, remodela o mundo só com a força de vontade e uma intuição absurda. Pensa bem, o Luffy não tem um manifesto. Ele não segue um plano revolucionário. Ele age por pura tentativa. Ele simplesmente vai lá e testa os limites da realidade para ver o que acontece. E essa busca dele, que é totalmente pessoal por uma liberdade radical, acaba quase que por acidente, quebrando impérios e derrubando tiranos. E a gente consegue ver essa evolução no próprio sofrimento dele. Ele começou com a dor de não conseguir proteger os amigos. Depois evoluiu para a dor de ter que escolher a missão acima do conforto emocional. Em Marineford, ele encarou de frente a dor da própria fraqueza. E em Wano, ele chegou ao ponto de carregar o destino e o sofrimento de uma nação inteira nas costas. Então, depois de tudo isso, o que isso realmente significa para aquele moleque do chapéu de palha que só queria comer e se aventurar? E é aqui que o paradoxo se desfaz. A simplicidade dele não é um defeito, é a maior arma que ele tem. É justamente por ser simples que ele consegue agir sem ficar paralisado pelas normas sociais, sem o peso de uma ideologia. Ele vê uma injustiça, vê um problema e simplesmente age. Ele se torna uma força pura de mudança, quase uma força da natureza. Quer dizer, ele não quer apenas liberdade para si. Segundo essa análise, ele é a liberdade se tornando um evento histórico. A vontade pessoal dele e a necessidade do mundo se fundem em uma coisa só, uma força que não dá para parar. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. Se o sonho do Luffy, ser o rei dos piratas, significa ser a pessoa mais livre do mundo, o que acontece quando a liberdade de um único indivíduo se torna tão poderosa, tão absoluta, que ela pode remodelar a própria realidade? Talvez seja esse o verdadeiro significado desse título.